Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Só a Bíblia. Estamos aqui estudando o livro de Daniel, toda a série do livro de Daniel, e nos deparamos com a profecia de 2.300 tardes e manhãs. A gente estava analisando, pesquisando e se aprofundando nessa profecia. A gente viu aqui, a partir do versículo 24, falando sobre as 70 semanas do capítulo 9 de Daniel, E agora a gente vai entrar em alguns detalhes sobre Guilherme Milly. O que Guilherme Milly tem a ver com a profecia de Daniel? A gente vai entrar nesses detalhes aí, para a gente entender bem mais profundo aí. Então a gente já está ainda dentro daquela profecia de 2.300 tardes, que a gente viu aqui no capítulo 8, a gente viu aqui no versículo 14, A gente já leu isso aqui nos vídeos anteriores, que aqui ele fala assim: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então essa profecia aqui de 2.300 tardes, a gente já estudou, já entendeu que essa expressão tardes e manhãs se refere a um dia de 24 horas, E essa expressão tardes e manhãs também está lá no livro de Gênesis, quando Deus terminava cada dia da criação, Houve tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia. Então está se referindo a um dia de 24 horas. Quando a gente vai em profecias, um dia em profecias equivale a um ano. E quando a gente faz essa expressão aqui, se uma tarde e manhã refere a um dia, é que está se referindo a 2.300 tardes e manhãs. A gente já estudou isso, já entendeu que são 2.300 anos, de acordo com as profecias. E a gente viu ali que quando Gabriel apareceu para Daniel para explicar sobre essa profecia de 2.300 tardes e manhãs, ele começou a dividir aquele período em tempos, em 70 semanas, que são 490 anos. 490 anos era um tempo separado para a nação de Israel, daquele período maior que é 2.300 anos. 70 semanas são 490 anos. Então, no decorrer da história, a gente viu ali, depois que finaliza a profecia das 70 semanas, que a gente viu que ela finaliza no apedrejamento de Estevão no ano 34. No ano 34, finaliza a profecia das 70 semanas, que são os 490 anos, que a gente já estudou isso aí, mais a fundo. E também aqui a gente já analisou aqui bem direitinho, as partes daquela profecia. 7 semanas, 49 anos, 62 semanas, tudo isso está dentro da profecia de Daniel, 434 anos, chega no ano 27, depois tem mais uma semana que são 7 anos, Na metade da semana a profecia falava lá que ia cessar os sacrifícios, cessar as ofertas de manjares. Isso acontece quando Jesus morre na cruz, o véu do santuário é rasgado de cima a baixo. E no ano 34 é o apedrejamento de Estevão. Esse foi o período de graça, para a nação de Israel, para que o povo se arrependesse. A gente viu que o povo sempre estava rejeitando, a mensagem de Deus. Jesus apareceu ali na profecia, o nascimento dele. O povo rejeitou o judeu rejeitou, que Jesus era o filho de Deus. A gente vê isso muitas vezes, debate, entre os judeus e Jesus, E ali no ano 34, o apedrejamento de Estevão. Então as 70 semanas, ela se resume nesse período de tempo aqui, do ano 457, do decreto de Artaxerxes, e finaliza no ano 34, no apedrejamento de Estevão. E ainda resta um período de tempo, para finalizar a profecia maior de 2.300 tardes de manhã, que são 2.300 anos. Quando a gente já fez o cálculo aqui, 2.300 anos menos 490 anos, que foi as 70 semanas, nós chegamos no ano 1810. O apedrejamento de Estevão foi no ano 34. Quando a gente soma esses dois períodos, 1810 mais 34, nós chegamos no ano 1844. Agora, o interessante é que quando se aproxima essa data aqui de 1844, acontece vários eventos depois do apedrejamento de Estevão. No ano 70, já acontece aí a destruição de Jerusalém. Quando a gente chega aqui, aconteceu o terremoto de Lisboa em 1755. Quando você vai para frente, a Guerra dos 7 Anos, que começou em 1754 a 1763, Guerra de Independência dos Estados Unidos, 1775. Então, quando estava se aproximando do final da profecia das 2.300 tardes, algumas coisas muito grandes começaram a acontecer no mundo, E as pessoas acharam que era o final do mundo que estava se aproximando. O Dia Escuro, 1780. Erupção do Monte Tambora, isso aconteceu em 1815.
e Queda de Estrelas, 1833. As pessoas começaram a pensar que era chegado o final do mundo. O que eles fizeram? Muita gente começou a estudar as profecias do livro de Daniel. Então entra em cena aqui Guilherme Miller, né? Ele também começou a examinar as escrituras, né? Se aprofundaram na palavra de Deus, e ele se deparou com aquela profecia de 2.300 tardes e manhãs. Então ele começou a fazer o quê? Fazer uns cálculos, né? De acordo com o que a gente já estava estudando aqui, né? O que ele foi fazer? Ele foi pegar esse período de tempo de 2.300 tardes e manhãs, ele entendeu ali, a própria Bíblia estava explicando ali que tarde e manhã, essa expressão está lá em Gênesis, mostrando que se refere a um dia de 24 horas, e ele foi fazendo os cálculos. Né? Em outros versículos fala, Ezequiel, né? Em Números também fala que um dia representa um ano, então ele foi fazendo os cálculos, foi juntando essas informações aí, e ele chegou, entendeu que a purificação do santuário que a profecia fala se referia à purificação do planeta Terra, né? Que Jesus ia voltar e o planeta Terra ia ser destruído com fogo. Agora, quem foi Guilherme Miller na história, né? Quem foi Guilherme Miller? Guilherme Miller foi um fazendeiro. Se você quiser pesquisar mais a fundo, a gente tem só um resumo aqui, né? Guilherme Miller nasceu em 15 de fevereiro de 1782, em Pittsfield, nos Estados Unidos. Foi um fazendeiro e também ex-militar, e ele era da Igreja Batista, tá? Na sua juventude, cria na Bíblia e em outros livros como inspirados. Adotou, após o seu casamento, o deísmo. Serviu como voluntário na Guerra de 1812, terminando como capitão em 1815. Em 1816, após ter assistido em sua igreja batista a um comovente apelo de um pregador, se volta com ardor a estudar a Bíblia. Sua visão era de que a Bíblia, se fosse realmente a palavra de Deus, deveria explicar por si só suas aparentes contradições. Entre 1816 e 1818, estudou intensivamente o livro, usando apenas uma concordância bíblica de Cruden. Começou no Gênesis e não avançava um versículo se não tivesse entendido. Um dia deparou com um texto que deveria marcá-lo para o resto da vida. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8,14. Usando outros textos como Ezequiel 4, versículos 6 e 7 e outros mais, concluiu que as 2.300 tardes e manhãs representavam 2.300 anos literais que teriam começado em 457 a.C. e terminaria em 1844 d.C. Desde 1818, Miller vinha reexaminando seus estudos, tendo cada vez mais a certeza de que estava correto em suas interpretação bíblica. Em 1831, então, com 50 anos, embora tímido e receoso, sentiu-se chamado para propagar suas interpretações. Começou a pregar a princípios nas fazendas, depois em vilas e, por fim, nas grandes cidades. Em 13 de novembro de 1833, houve uma chuva de meteoros, algo que despertou a população suspeita de que ele realmente estivesse falando a verdade. Em 1838, estudando o capítulo 8 e 9 de Apocalipse, né, chegou à conclusão de que exatamente em apenas 2 anos, ou seja, 1840, o Império Otomano, influente e poderoso na época, seria desintegrado. Vamos lá. Então aqui Guilherme Miller, fazendeiro, era da Igreja Batista, não existia Igreja Adventista antes disso, certo? Ele era da Igreja Batista, estudou muitas escrituras sagradas, como a gente viu as informações aqui. Ele começou do livro de Gênesis e não avançava o próximo versículo enquanto não entendesse cada versículo. Então ele foi estudando, examinando a Bíblia, e a própria palavra de Deus foi iluminando para ele, né, o significado daquelas profecias, né? E ele foi estudando, examinando, fazendo alguns cálculos. Então ele entendia, né, o que era ensinado na época, que a purificação seria o planeta Terra. Ele entendia que seria isso. Então ele começou a fazer o quê? Ele começou a pregar. Pregava nas vilas, pregava ali nas fazendas, sobre esses cálculos que ele fez, né, do livro de Daniel, juntou também o livro de Apocalipse, tudo apontando que Jesus voltaria em 1844. Aí o que acontece? Ele fez esses cálculos, começou a pregar nas igrejas, começou a se expandir essa mensagem aí na época dele.
E muitas pessoas começaram a acreditar realmente que Jesus voltaria naquela época, né, naquela data. E aqui o que acontece? Esse senhor aqui, chamado Samuel Snow, como a profecia de Daniel falava sobre a purificação do santuário, Samuel Snow foi fazer umas pesquisas para saber em que mês e dia se dava a purificação do santuário. Então ele foi lá no livro de Números, capítulo 29, versículo 7, e falava assim no livro de Números: no dia 10 deste 7º mês teria santa convocação e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis. Então o dia da expiação, certo? Que ali fala na profecia, né? Até 2.300 tardes, e o santuário será purificado. A purificação do santuário terrestre, né? Na época lá de Moisés, ela se dava no dia 10 do 7º mês. Agora vamos lá. Nós usamos o calendário gregoriano, né? O calendário judeu é diferente do nosso, certo? A gente vai entender isso. Samuel Snow estudou e descobriu que o dia 10 do 7º mês do calendário judaico cairia naquele ano, no dia 22 de outubro de 1844. O calendário judaico, meus amigos, é assim, ó, ele começa no primeiro mês, é Nissan. Ele é a metade, mais ou menos a metade de março, a metade de abril. Isso, se você quiser pesquisar isso na internet, tem na internet, só pesquisar, calendário judaico, certo? Então, o primeiro mês é de Nissan, segundo é esse aqui, né, e Ivá, alguma coisa mais ou menos assim. O terceiro, Sivan, e assim vai. E aqui os meses não batem o nosso mês com o mês do calendário judeu, certo? O nosso mês, o primeiro mês é janeiro, né? O deles lá é Nissan. E aqui, quando a gente vai ligar, ver o calendário do judeu no mês que ele está, a gente vai ver aqui que é diferente do nosso. Bate mais ou menos na metade de março, o primeiro mês dele, né? O primeiro mês do judeu. Bate aqui mais ou menos na metade de março, a metade de abril. Então acontece assim, é diferente do nosso. Então, como ele foi fazer os cálculos? Ele fez os cálculos de acordo com o calendário judeu. E ele converteu a época lá, da data do calendário judeu para o calendário gregoriano. E ele se deparou, né? Samuel Snow se deparou que aquela data, o dia 22 de outubro, como a gente vai olhar aqui, ó, 22 de outubro. Por que que ele falou? Aqui fala, a profecia fala que no dia 10 do 7º mês. Qual é o dia 10 do 7º mês? Qual é o 7º mês do judeu? Aqui, ó, vamos lá. O primeiro mês é esse, o segundo esse, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. É o Tishri. Esse é o 7º mês dos judeus. E ele cai nos meses nossos aqui, gregoriano, no calendário gregoriano, ele cai aqui em setembro a outubro, né? E o dia 22 de outubro daquele ano cairia exatamente aqui, ó. Esse mês aqui e o dia cairia exatamente no dia 22 de outubro, certo? Os cálculos que ele fez na época cairia exatamente nesse dia. Ou seja, então Guilherme Miller, outras pessoas que começaram a estudar as profecias, né, se aprofundaram, e eles marcaram uma data, achando que aquela data marcava exatamente a volta de Jesus, certo? E o que acontece? Essa mensagem começou a ser proclamada em vários lugares do mundo, né, que Jesus voltaria no dia 22 de outubro. Guilherme Miller, né, marcou ali o ano, né, e Samuel Snow marcou ali uma data para a volta de Jesus. Lembrando que quem falou essas informações não era adventista do 7º dia, até porque não existia adventista do 7º dia. Essas pessoas eram de outras denominações, como a gente viu, Guilherme Miller era batista, então não existia. Porque algumas pessoas falaram que a igreja adventista marcou data para a volta de Jesus. Isso não tem base nenhuma, tá? A igreja adventista nem existia ainda quando essas pessoas começaram a fazer esses cálculos aí e pregar que a volta de Jesus seria em 1844. Mas vamos entender o que aconteceu exatamente nessa data aí. Eles erraram nesses cálculos? Será que eles erraram em falar que a profecia aconteceria no dia 22 de outubro de 1844? Será que eles estavam errados por falar isso? É isso que a gente tem que entender. Jesus ele não voltou nessa data, a gente vai ver aqui mais para frente. Mas o que aconteceu? Qual que era o evento que ia acontecer para que a profecia se cumprisse ali exatamente naquela data? Mas vamos lá, vamos para frente um pouquinho aqui, ó. O dia da expiação. O que acontecia no dia da expiação, que era o dia da purificação do santuário? A gente vai ter só um resumo breve desse assunto, tá? Isso é bem amplo, esse assunto aqui. Se você for lá em Levítico, capítulo 16, lá vai falar sobre o dia da purificação, ou seja, o dia do juízo, né? O dia da purificação do santuário, a purificação do povo, purificação dos pecados do povo,
Como que funcionava isso aqui? Era sacrificado todos os dias, meus amigos, um cordeiro de manhã e outro à tarde. Todos os dias acontecia isso. O sacerdote, ele pegava o sangue do animal, que ficava aqui fora, ele sacrificava o animal, colocava o corpo do animal ali, né, no altar de sacrifício, e levava o sangue do animal até o santuário, né? Chegava aqui, isso aqui é o lugar santo, aqui é o lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança. Aqui tinha um véu que fazia a separação do lugar santo para o lugar santíssimo. O sacerdote todos os dias entrava ali e aspergia sangue no véu do santuário, certo? Todos os dias isso acontecia. Essa era a cerimônia de todos os dias. De manhã e à tarde eram sacrificados esses animais. O pecador arrependido, ele colocava a mão sobre o animal, né? E o sacerdote pegava o sangue do animal, levava e aspergia aqui no véu. Isso acontecia durante o ano inteiro. E uma vez no ano, era necessário trocar esse véu aqui do santuário, porque ele estava contaminado, né, de sangue de animais. Ali ficava, seria o que? As marcas dos pecados do povo, né? Eles levavam o sangue, aspergiam no véu do santuário e ali ficavam os registros de pecados do povo, certo? E ali o que acontecia? Uma vez no ano precisava trocar aquele véu. E eles faziam, né, uma cerimônia especial para aquele dia, que era o dia da expiação. Aí era selecionado, fazia um sorteio de 2 animais, dois carneiros, né, 2 bodes. E ali o que acontecia? Um bode ele sacrificava e outro era levado ao deserto. Então era o dia da expiação. Então eles tiravam, depois que ele finalizava a cerimônia, né, do dia da expiação, eles tiravam aquele véu, colocavam um véu novo, né, um véu novo ali, da separação do santo do santíssimo, e começava tudo de novo o ano seguinte, né, começava a fazer o sacrifício e aspergir sangue ali no véu, e assim, uma vez no ano, acontecia a purificação ou juízo, onde que Deus, ele perdoava todos os pecados do povo naquele dia ali, né? Que era o dia que as pessoas aspergiam durante o ano inteiro naquele véu, e aí chegaria um dia que era o dia do juízo, onde Deus purificava o povo, né? Onde trocava o véu ali. E o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer essa cerimônia do dia da expiação. Então vamos para frente aqui, ó. Lançavam sorte sobre os 2 bodes, né? Lançavam sorte. Um era morto, o outro não, é levado ao deserto. E aqui o sacerdote levava, né, o sangue do bode lá para dentro do santuário, dos santos, e colocava ali o sangue, né? O sangue daquele animal ali no altar. E, ó, que diz assim, ó, tomará do sangue do novilho com o dedo, aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões, de todos os seus pecados, certo? O que acontecia durante o ano inteiro, que as pessoas levavam lá o sangue do animal, né? O sacerdote levava o sangue do animal ali no véu, né? Lançava no véu. Então era o dia da expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel, das suas transgressões, de todos os seus pecados. Da mesma forma fará pela tenda da congregação, que está com ele no meio das suas impurezas. E o que acontece? Aqui em Levítico 16, versículo 20, havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, presta atenção que isso é muito importante, interessante, ó. Depois que eles fizeram a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Presta atenção. Eles pegavam 2 bodes, um bode eles sacrificavam, pegava o sangue, o sumo sacerdote levava o sangue do bode lá para dentro do altar, né? Lá onde ficava o propiciatório, lá a Arca da Aliança. Ele levava o sangue de um desses bodes. O outro não era sacrificado. Preste atenção nos detalhes que a própria Bíblia vai falar para nós. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. O outro bode que não foi morto, era levado lá. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-ás ao deserto, pela mão de um homem, à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto.
Quem representa esse bode aqui que foi sacrificado? Um foi sacrificado e o outro não. As pessoas ensinam por aí falando que os dois bodes representam Jesus, mas isso não está de acordo, meu amigo. Preste atenção, por que que não está de acordo? Um animal, sim, representa Jesus, certo? Porque ele foi morto, o sangue dele foi derramado, certo? E o sumo sacerdote levou o sangue desse bode para dentro. O outro não foi morto. Preste atenção, havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, um bode que foi morto, feita a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, aí que era trazido outro bode. Ou seja, esse outro bode não fazia parte da purificação do santuário. Aqui está falando claramente, né? O outro bode não fazia parte da purificação do santuário. E o que era feito com esse outro bode? Aqui mesmo falou que era levado ao deserto, né? Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária. E o homem soltará o bode no deserto. Soltará o bode no deserto vivo. Não tinha a morte desse animal. Esse animal não morria. Ali, com derramamento de sangue. Era levado para o deserto e ele ficava lá até morrer. Mas não tinha derramamento de sangue. E olha só que fala em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Aquele bode que foi levado ao deserto, ele não houve derramamento de sangue. Não houve. Ele foi levado para o deserto. O que significa esse animal ser levado para o deserto? Quem representa esse animal? Vamos dar uma olhadinha aqui em Jeremias. Jeremias capítulo 4, versículo 26. Preste atenção nesse detalhe aqui, ó. Esse animal vai ser levado para o deserto. O que se representa esse deserto aqui? Jeremias 4, 26. Então aqui nós temos uma profecia de Jeremias falando da situação do planeta Terra quando Jesus voltar, né? E isso vai acontecer num período de 1000 anos. O que vai acontecer? Como a Terra vai ficar nesse período, né? Depois que Jesus volta? Como que ela vai ficar? Aqui, Jeremias ele tem uma visão sobre a situação da Terra. Olha só. Olhei para a terra e ela sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então aqui a gente está vendo, a profecia de Jeremias está mostrando a situação do planeta Terra depois que Jesus voltar e levar o seu povo. Vai acontecer, vai ficar exatamente dessa forma, vai virar um deserto, porque não vai ter homens nenhum, de acordo com a profecia de Jeremias ali, né? E o que mais que temos aqui de informação? Como eu já falei para vocês, né? Não havia derramamento de sangue do bode emissário, ou seja, ele não fazia parte da purificação do santuário. Esse bode não representa Cristo. Agora, se ele não representa Cristo, não houve derramamento de sangue dele. Aqui fala, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se não houve derramamento de sangue e os pecados do povo todinho foi para ele, quem representa esse bode aqui? Vamos lá em Apocalipse capítulo 20, preste atenção que a gente viu a palavra deserto aqui, a gente viu a situação que vai ficar o planeta depois da volta de Jesus. E olha só, o que fala aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Aqui está falando da prisão de Satanás, certo? Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, esse dragão aqui é Satanás, que a própria Bíblia vai falar aqui, ó. A antiga serpente que é o diabo e Satanás. E o prendeu por 1000 anos. Satanás vai ficar preso aqui no planeta Terra durante 1000 anos. Mas preso por quê? Preso porque não vai haver ninguém para ele tentar. Lembra da profecia de Jeremias? Que Jeremias olhou para a terra e não viu homem nenhum, ou seja, todos os homens vão estar mortos. Jesus volta, ressuscita o seu povo e ele leva para o céu e os outros ímpios vão ficar mortos. Isso tem muitos textos na Bíblia que a gente não vai entrar em detalhes agora. Mas vamos lá, então aqui Satanás é que vai ficar aqui no planeta Terra, virado um deserto, porque não vai ter nenhum homem, ninguém para ele tentar. Esse bode representa Satanás, que vai ficar aqui na Terra durante 1000 anos, certo? 1000 anos, e a Terra vai ser
vai ficar igual um deserto, sem ninguém. Por isso que esse animal não representa Cristo, porque Cristo, todos os animais que representam Jesus Cristo, tinham derramamento de sangue. Esse aqui não houve derramamento de sangue, ele não representa Jesus Cristo, certo? Representa Satanás, que vai ficar aqui na Terra durante 1000 anos. A gente pode ver isso com mais detalhes em outros vídeos. Mas vamos lá, meus amigos, é isso aí. Então espero que vocês tenham entendido até aqui. O vídeo já está bem longo, mas a gente tem muita coisa ainda para aprender. O que vai acontecer? Então a profecia de Guilherme Miller, né? Não de Guilherme Miller, mas de Daniel. Ele entendeu a profecia de Daniel, Guilherme Miller entendeu a profecia de Daniel, que aquela data, né, com Samuel Snow também foi pesquisar, eles colocaram a data para a volta de Jesus, achando que seria a volta de Jesus, né, no dia 22 de outubro de 1844. Isso que a gente vai ver agora com mais detalhes depois dessa página aqui, né? Na próxima página a gente vai ver o que aconteceu naquele dia, como que as pessoas reagiram quando viram que Jesus realmente não voltou. Isso a gente vai ver com muito mais detalhes no próximo vídeo. É isso aí, meus amigos. Deus abençoe você. Se você gostou, deixa um joinha. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Deus abençoe você e sua família. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.